Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso grande debate comigo, Basília Rodrigues, e com a deputada federal Bia Kicis, do PL, e o deputado Zeca Dirceu, do PT. Muito boa noite aos dois. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro tentou convencer o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, a não ficar nos Estados Unidos. Fontes próximas ao ex-presidente relataram à CNN que ele discordou da escolha de Eduardo e mobilizou aliados para fazê-lo desistir. A pessoas próximas, o deputado mencionou o receio de ter o passaporte apreendido por decisão do Supremo Tribunal Federal e até de ser preso futuramente. No entanto, ele não é investigado nem responde a qualquer inquérito judicial. Na Câmara, a avaliação de aliados do parlamentar é de que a ausência dele no país pode prejudicar a construção de uma eventual candidatura ao Senado nas eleições de 2026. Agora a gente vai ao debate, começando este primeiro bloco pela Bia Kicis, que é parlamentar do PL, o mesmo partido de Eduardo Bolsonaro. Então, talvez até na sua resposta a senhora possa trazer alguns bastidores, informações novas sobre essa decisão anunciada por ele nesta semana de deixar o Brasil e ficar nos Estados Unidos. Na sua avaliação, Eduardo perde espaço político ao tomar esta decisão? Na minha avaliação, o Eduardo tomou uma decisão sábia e corajosa. Todo mundo sabe, está vendo o que está acontecendo no Brasil. O presidente Bolsonaro sendo perseguido, ameaça de prisão, uma denúncia nada fundamentada. E agora, né, se armando essa história aí da primeira turma votar, com ministros claramente impedidos, mas o julgamento é político. E o Eduardo sabe disso e ele sabe também que fora do Brasil ele tem muito mais condições de lutar pelo Brasil, de lutar pela liberdade de pessoas que estão sendo perseguidas. Nós estamos vivendo um momento muito sombrio da nossa história, um momento em que há censura, perseguição política, não existe mais ordenamento jurídico. Eu sou uma pessoa do meio jurídico, sou procuradora, advogada e nunca vi nada parecido com o que nós estamos vivendo aqui no Brasil. O Eduardo Bolsonaro tem um excelente relacionamento nos Estados Unidos com o próprio presidente Trump, com seu filho e com muitos parlamentares, jornalistas. Então, é claro que ele está lá fazendo denúncias de violações aos direitos mais básicos e fundamentais, violações ao devido processo legal, violações ao direito de defesa, violações à nossa Constituição, violações à imunidade parlamentar, violações à liberdade de expressão. Aqui dentro, ele não teria meios de ação para trabalhar o que ele vai poder trabalhar lá. E diga-se de passagem, é ridícula essa historinha de que ele estaria violando a soberania nacional, de que ele estaria querendo trazer prejuízo ao judiciário. Não é nada disso. Ele está exatamente lutando pela liberdade, lutando pela democracia, da mesma forma que parlamentares petistas e de vários partidos da esquerda já fizeram no passado e agora botam o dedo para criticar. Muita hipocrisia. E em 5 segundos, conta pra gente, foi uma surpresa ou o Eduardo comunicou vocês o PL antes? Foi uma surpresa, mas eu confesso que eu fiquei até meio chocada nos primeiros segundos quando eu soube, mas em seguida avaliei que ele estava coberto de razão em fazer isso. Sábio e corajoso. Tem meu apoio. Zeca, e para você foi surpreendente? É um asilo político? É uma tentativa aí de fuga contra eventuais processos aqui no Brasil? Qual a sua avaliação? Eduardo Bolsonaro perde espaço político ao ficar nos Estados Unidos? A fuga é a atitude dos covardes, né? Tá evidente que o Eduardo Bolsonaro está morrendo de medo de ser preso. Tá evidente que o Eduardo Bolsonaro, né, saiu do país porque deve ter cometido algo muito grave que nós ainda não sabemos, inclusive. Né? Mas ele não saiu por acaso. É um tapa na cara dos eleitores de São Paulo. A decisão é absurda e é fácil de provar que ela é absurda. Primeiro que a gente não tem notícia de que tenha acontecido alguma coisa parecida assim, né, na história do nosso país. Né? Nunca um deputado fugiu do país, foi para os Estados Unidos,
né, com a intenção de defender uma decisão diferente da que está colocada, né, no judiciário brasileiro. É fácil provar também quando o próprio pai dele, o Jair Bolsonaro, né, lamenta a decisão, um irmão chorou. Eu acho que é um desrespeito, inclusive, com o partido dele, com o PL, que já tinha, inclusive, anunciado que ele iria presidir uma das comissões mais importantes da Câmara, e como a própria deputada Bia falou, foram todos pegos de surpresa. Então, isso mostra também um individualismo muito grande, né? E eu estou questionando a mesa diretora, fiz isso hoje, né, porque é muito estranha a notícia, né? Ele fala que pediu licença por 120 dias sem remuneração. A gente vai conferir, começa a aparecer documentos que ele está numa missão oficial, né? Então, as coisas são incompatíveis, né? Ou ele pediu licença, ou ele está em missão oficial e mentiu, né? Ou ele está, inclusive, né, sem nenhum tipo de respaldo jurídico, né, fora do país. Porque se ele não está em missão oficial, se ele não pediu licença, né, ele está cometendo uma ilegalidade, ele está cometendo uma irregularidade. E ele conspirar contra o país, ele assumir, né, que vai, né, usar dessa fuga, talvez até de uma missão oficial, para defender os interesses do pai, também não me parece razoável, né? Se não é ilegal, é muito imoral você usar um mandato, você usar o salário de deputado, né, você usar uma missão oficial para ir lá nos Estados Unidos defender os interesses do pai e assumir isso publicamente. Eu acho que ele vai se complicar cada vez mais aqui. Nós estamos, inclusive, avaliando, né, as medidas jurídicas que podem ser adotadas contra ele. Uma denúncia na Procuradoria-Geral da República, uma denúncia no próprio Supremo Tribunal Federal, né, algo sendo feito no Conselho de Ética, esse questionamento à mesa diretora. Não vai ficar barato essa fuga covarde que ele está empreendendo e toda essa polêmica que ele está querendo criar. Bom, vocês que acompanham a gente aqui no Grande Debate sabem que agora tem um grande debate especial com políticos toda sexta-feira. A gente fecha a semana ouvindo parlamentares de diferentes lados políticos, por isso os convidados desta edição são Zeca Dirceu e Bia Kicis. Bia, medo ou estratégia? Para você, Eduardo Bolsonaro está certo mesmo ao se preocupar com possíveis ordens judiciais ou de sanção de outra forma, né? Não necessariamente via justiça, mas o deputado agora aí, olha, governista e de oposição aos senhores, disse que pode até acionar o Conselho de Ética. Está valendo? Vou falar para você, Basília, coragem não é ausência de medo. Só uma pessoa completamente louca não teria temor, não teria medo ao ver o quadro que está sendo pintado no Brasil. O Eduardo tem assistido, como todos nós, o pai dele sendo perseguido, né, sendo massacrado, não tendo nenhum processo justo. Então, assim, é claro que ele pode ter sido movido pelo medo de que acontecesse com ele. Primeiro, o próprio PT pediu a retirada do passaporte dele. Então, eles vêm dizer, não está acontecendo nada, está tudo certo, não tem motivo de tirar. Como não? Eles próprios estão pedindo uma violação de um direito de um parlamentar, que é de ter o seu passaporte, de falar o que bem entender, de falar representando os seus eleitores, a população, e até o estrangeiro fazer denúncias de ditadura, como essas pessoas que o estão criticando sempre fizeram, sempre buscaram as cortes internacionais, buscaram o Congresso americano na época que o Bolsonaro era presidente. Então é um vexame, é uma hipocrisia muito grande. Eu quero até citar aqui um tweet da Jandira Fegali, que disse assim, Eduardo Bolsonaro é a fuga das galinhas 2. Quem assistiu o filme A Fuga das Galinhas sabe que se trata da história de uma família que ficou escondida num galinheiro, fugindo do quê? Do regime nazista, fugindo de um campo de concentração. Então, sim, Jandira, você tem razão. Estamos aqui revivendo a fuga das galinhas, porque nós estamos vivendo aqui, como disse o presidente Bolsonaro, na exposição do Holocausto, um regime nazifascista mesmo, que persegue opositores, que cala, censura, tira passaporte, põe deputado na prisão, coloca mulheres, né? Mulheres, mães na cadeia, longe dos filhos. Eduardo, você é um homem corajoso e sábio. Parabéns.
Dirceu, Eduardo Bolsonaro acertou ou está certo, enfim, ao temer essas possíveis ordens judiciais? Tão logo veio a decisão, né? Ele anunciou nas redes sociais dizendo a decisão mais difícil da minha vida. A gente repercutiu muito, fez textos explicando ou tentando explicar ao nosso espectador os porquês. Por que Eduardo Bolsonaro estava saindo do Brasil? Porque esse foi um questionamento que se alastrou aí na internet. Eduardo Bolsonaro se licenciou por quê? Por quê? Será que as pessoas estão perguntando isso porque estão loucas, como a Bia Kicis disse? Primeiro, quero esclarecer mais uma vez. Ele não se licenciou. Ele não fez esse pedido. O Eduardo Bolsonaro está mentindo. Se isso não é crime, no mínimo é extremamente imoral. Ele fez um pedido para uma missão oficial. O que ele está fazendo lá, o que ele mesmo está anunciando que vai fazer, não tem nada a ver com uma missão oficial. Não cabe missão oficial para ir defender o pai, para ir criar polêmica nos Estados Unidos. Então, ele vai ter problema grave com o funcionamento do mandato dele, com as regras que a Câmara dos Deputados estabelece. Para mim, ele está lá passeando, viu? Eu não acredito muito nessa tese de que ele está indo lá para defender o pai. Eu acho que ele cansou aqui da disputa, eu acho que ele perdeu a fé na ação política, na vida pública e foi curtir a vida. Ele vai viver nos Estados Unidos, está com a família dele, que inclusive é um direito dele. Agora, ele deveria fazer pelas vias legais. Deveria renunciar ao mandato, deveria deixar o suplente assumir, falar a verdade para os seus eleitores, que está fugindo, que está com medo e que não quer mais exercer a vida pública, a vida política e o mandato de deputado federal. É lamentável que aconteça isso. É muito triste, inclusive, que aconteça isso. Nós já enfrentamos as dificuldades das maiores. Nenhum deputado nosso fugiu do país. Eu já discordei, já questionei decisões do Poder Judiciário. Isso faz parte da democracia. Agora, eu não vou lá nos Estados Unidos fazer isso. Eu vou fazer isso aqui, porque eu fui eleito para isso, eu respeito o meu mandato, eu respeito o povo do meu estado, do Paraná. Então, eu volto a repetir, a atitude dele é de desespero, é de quem sabe os crimes que eles cometeram e os crimes estão provados. Não foi uma tentativa de golpe, já estavam executando um processo de golpe no país para a volta da ditadura militar, a ditadura militar que torturou, que matou jovens, estudantes, que colocou o país quase 30 anos numa situação deplorável. E ele sabe que mais cedo ou mais tarde a justiça vai julgar e as consequências vão vir. Não vai ser só para quem estava lá no 8 de janeiro. Eles estavam tramando assassinar o presidente da República, o vice-presidente e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Tem prova, tem depoimento de gente ligada ao próprio Bolsonaro. Não é o Zeca Dirceu que está dando esse testemunho. São as pessoas da alta confiança do Bolsonaro que agora estão dizendo tudo o que aconteceu. E eu acho que é isso que faz o Eduardo Bolsonaro correr, fugir para os Estados Unidos. E aqui garantindo o total equilíbrio, como eu deixei uns 5 segundinhos para a Bia no início do primeiro bloco, eu agora vou passar 5 segundos também para você, Dirceu, para retomar um ponto do que você manifestou há pouco, ir ao Conselho de Ética. O que você está querendo dizer? Que Eduardo Bolsonaro, com esta iniciativa, corre até o risco de perder o mandato, porque vocês iriam processá-lo? Então, para ser bem direto, Basílio, assim, eu não tomei essa decisão ainda, o nosso partido não tomou, nem discutiu essa decisão ainda com a bancada, mas está causando muita estranheza, ele está mentindo, ele está dizendo que pediu licença, a gente vai lá na Câmara, o nome dele está lá no painel, parece que ele até registrou presença pelo aplicativo Infoleg. E aí depois a gente começa a receber informações da Câmara que ele pediu missão oficial, inclusive que vai para Israel. Não vai ficar só nos Estados Unidos. Ele está passeando, a verdade é essa. E está fazendo isso com dinheiro público, porque está recebendo salário, não está de licença. Então a gente vai avaliar as medidas. Ou uma denúncia ao Procurador-Geral da República para que ele avalie se encaminha ou não ao Supremo Tribunal Federal, ou ao próprio Supremo Tribunal Federal, ou, se for necessário, se for adequado, ao Conselho de Ética, porque também a gente não pode ficar de braço cruzado. Eu acho que, inclusive, os deputados de São Paulo deveriam estar defendendo
o seu estado. O que ele está fazendo é um desrespeito com São Paulo, com os eleitores que elegeram ele. Eu vou encerrar esse bloco perguntando algo que todo mundo quer saber. Qual o impacto desse movimento do Eduardo Bolsonaro em 2026? Bia, você está lá, do ladinho dele, não tanto, porque agora você está no Brasil, mas há poucos meses você estava lá nos Estados Unidos com ele. E dividem aí a mesma bancada de políticos do PL. Eduardo Bolsonaro quer o quê? Vir como deputado, senador ou presidente da República em 2026? Eu acho que ele já deixou bem claro que ele está lá lutando pela liberdade. Eles falam assim, vamos tirar o mandato dele. Ele falou assim, eu posso abrir mão do meu mandato, não me importo, mas eu não vou voltar ao Brasil enquanto a gente não tiver liberdade, enquanto a gente não tiver segurança, enquanto nós não estivermos sendo ameaçados por esse regime que persegue opositores, que cala, que quer extrapolar até as fronteiras do Brasil e quer buscar pessoas lá nos Estados Unidos, empresas, pessoas, mandar censurar, derrubar das redes. Então, eu acho que o que o Eduardo Bolsonaro quer é ajudar o Brasil, lutar pela liberdade. Ele não está tão preocupado com o cargo, não. Zeca, a mesma pergunta para você. O que Eduardo Bolsonaro quer com impacto em 2026, ser candidato, deputado, senador, presidente da República? Olha, eu não consigo avaliar o que ele está querendo. Como eu falei, a decisão ela é tão absurda, ela é tão inesperada, né? Ela é tão fora do razoável, do normal, do que é a história da política, do país, né? Agora está evidente uma coisa, e as notícias começam a aparecer, né? Eles querem, o Eduardo Bolsonaro começa a partir dos Estados Unidos, né, fazer ameaças ao Supremo Tribunal Federal, a alguns dos ministros, inclusive falando em bloqueio de contas, em bloqueio de bens, que eu nem sei se os ministros têm nos Estados Unidos. Isso é uma falácia. Ele está blefando. Os Estados Unidos têm poder judiciário, tem leis, né? Não é nem um deputado, nem um político que vai tomar alguma medida contra, né, um ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, e o judiciário americano vai aceitar isso. O judiciário americano que, inclusive, já derrubou esse ano várias decisões do próprio presidente Trump, né? E essa história também de que tem uma grande amizade, que o Trump está muito preocupado com isso, não é verdade, né? O Eduardo Bolsonaro foi lá na posse e ficou por lá de fora, não estava lá no salão principal, não foi convidado. O Jair Bolsonaro não conseguiu ir para a posse porque não tinha um convite formal, legal, adequado. Então também tem muita ficção, né, por trás disso. Agora, aonde que ele quer chegar com isso? Para mim, ele desanimou, né, ele perdeu a fé, ele não quer mais exercer o mandato. Se ele estiver, inclusive, nos assistindo, eu quero dar essa sugestão para ele. Eduardo Bolsonaro, renuncie ao mandato, respeite o povo de São Paulo, respeite o regime democrático do nosso país e respeite a Câmara dos Deputados, porque o que você está fazendo é um desrespeito a todos nós. Basília, como eu estiquei um pouquinho com o Zeca, agora para você eu queria saber, vocês foram barrados no baile? Então, eu acho que enquanto está aqui, né, se trata de ilações, de opiniões, fala o que quiser, mas mentira não pode. Eu estava lá, Eduardo foi convidado, Bolsonaro não foi, não é porque não teve convite, não, isso é ridículo. Ele não foi porque o ministro Alexandre de Moraes não liberou o passaporte dele. Veja o nível da ditadura que nós estamos vivendo. 4 ou 5 chefes de Estado foram convidados e o presidente Bolsonaro foi convidado e foi negado a ele. E o Eduardo e todos nós tínhamos um lugar, estávamos na lista de convidados, tínhamos um lugar para estar lá. Houve um frio mais rigoroso desde a época do Ronald Reagan. E então eles tiveram que transferir para dentro, indoors, a posse, que seria do lado de fora. E então pouquíssimos convidados puderam ir, apenas os congressistas americanos, porque não havia espaço físico. Mas Eduardo estava nos bailes, esteve em Mar-a-Lago com o Donald Trump antes da posse e foi citado pelo Trump no CPEC. Então, pelo amor de Deus, querer mentir que não existe essa relação em que o Eduardo não foi Bolsonaro, não foi convidado, ou Jair Bolsonaro, aí não dá para ficar quieto. Pode dar sua opinião, eu sou uma pessoa que luto pela liberdade de expressão. Agora, mentira não, vamos falar a verdade. Zeca. A relação existe, mas é uma relação
extremamente singela, né, sem grande importância. Não consigo ver o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, preocupado com o Bolsonaro, preocupado com o Brasil, preocupado com o Eduardo Bolsonaro. Ele está preocupado com o Canadá, ele está preocupado com o México, ele está preocupado com a guerra da Rússia e da Ucrânia, com o que está acontecendo, né, em Israel, na faixa de Gaza, né, e com a política interna americana, né, a economia americana. Imagine que o presidente dos Estados Unidos vai se preocupar com isso. E vamos à verdade dos fatos. O Bolsonaro só foi impedido de viajar, o judiciário só negou porque ele não conseguiu apresentar um convite. A verdade é essa. Apresentaram um e-mail que era de um cadastro que qualquer um poderia fazer, que retornava um e-mail automático. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem disse isso foi o Poder Judiciário brasileiro, a Suprema Corte do nosso país. E o que apareceu foi um e-mail, não apareceu um convite. Então não há essa relação, é uma fantasia que os Estados Unidos, o presidente americano, vai parar o que está fazendo e vai se ocupar com essa questão familiar aí, né, e um processo, né, de golpe que aconteceu no país e que agora vai ser julgado na Suprema Corte com toda a soberania que o Brasil tem. O Brasil não vai baixar a cabeça para ninguém, o julgamento vai acontecer, eu estou convencido que tem provas, né, o Jair Bolsonaro vai ser preso, como outros já foram presos e estão presos. Uma coisa é certa, esse grande debate com políticos é bem apaixonado. Vocês são bons debatedores, mas eu preciso ir para o próximo bloco. Porque PT e Centrão disputam a relatoria do projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda. Essa apuração você ficou sabendo primeiro aqui na CNN Brasil. E o grande debate quer saber muito mais. O PT deveria ceder espaço para o Centrão? Daqui a pouco a gente volta com este assunto. Lideranças do Partido dos Trabalhadores e do Centrão disputam a indicação do relator do projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para R$5 mil. No caso do PT, a oportunidade de relatar uma proposta tão popular gerou divisões internas. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, disse a interlocutores que tem preferência por um nome que consiga negociar com as diferentes bancadas da casa. E para facilitar a aprovação, o governo avalia retirar o pedido de urgência sobre a proposta em uma ação combinada com o Congresso. O acordo, no entanto, depende dos parlamentares se comprometerem a votar o texto até o fim deste ano. Isso porque Hugo Mota avalia criar uma comissão especial para concentrar a análise da proposta. Agora a gente vai ao debate, começando pelo Zeca Dirceu. O PT deve ceder espaço para o Centrão na relatoria do projeto, o seu partido? Olha, eu vou sempre defender, né, que num tema importante como esse, o relator seja do meu partido, do Partido dos Trabalhadores. Agora, claro que é legítimo que outros partidos, o Centrão, tenham interesse em relatar, legítimo que o presidente da Câmara, Hugo Mota, defina, né, ouvindo os líderes do governo, né, o relator que ele achar mais adequado, nós vamos respeitar e vamos apoiar. Mas é um bom sinal, né? Essa movimentação do Centrão, do PT, de outros partidos, para ter a relatoria, prova o quê? Que o projeto é importante, que a decisão do presidente Lula é super acertada, era um compromisso que ele anunciou durante a campanha, né? Era uma medida que o Bolsonaro anunciou e não cumpriu e não fez, né, quando era presidente da República, e ela vai impactar muito a vida das pessoas, né? Nós temos muita gente, 10 milhões, 15 milhões de brasileiros e brasileiras que ganham 5, 6, 7 mil reais e pagam uma carga tributária muito alta de 27%, né? E nós temos uma pequena parcela, eu não estou falando nem dos ricos, nem dos milionários, eu estou falando dos bilionários, né? Nós estamos falando de 0,02% da população brasileira, é bem menos que 1%, né? Que ganha muito e não paga quase nada. É esse pessoal que agora vai pagar a conta, né? E vai ter impacto na economia, a maneira como já fizemos nos 2 primeiros anos. O Brasil vai continuar crescendo no PIB, gerando emprego, batendo recorde de geração de emprego, porque esse é um dinheiro que hoje não circula no comércio, na indústria, na agricultura, que, claro, as pessoas não pagando o imposto, agora vai circular.
E essa pergunta não tem a ver diretamente com o seu partido, porque não é PT nem Centrão, mas na sua avaliação, o PT deve ceder espaço para o Centrão na relatoria do projeto? Olha, eu acho que esse projeto devia ser distribuído para mim. Eu quero relatar, já me ofereço aqui. E vou apresentar logo no meu relatório a proposta do projeto do líder do meu partido, do Sóstenes, que é de colocar essa isenção até R$10 mil. Nós queremos não 5, nós queremos R$10 mil de isenção. Porque, na verdade, há mais de 10 anos, ou muito mais do que isso, décadas, que a tabela não é corrigida. No governo Bolsonaro, realmente a tabela não foi corrigida da forma que poderia ser, até os 5 mil, mas o governo Bolsonaro diminuiu tanto os impostos, foi tanto imposto que foi reduzido, que, no final das contas, a população, né, pôde ter muito mais alívio na carga tributária, coisa que não acontece no governo, que gasta e não reduz impostos. O que nós queremos é que o governo pare de gastar. O que nós queremos é que esse desgoverno enxugue as suas despesas, porque é um absurdo os gastos. Outra coisa, como diz o presidente Bolsonaro, se parar de roubar, tem dinheiro sim. As estatais que estavam dando lucros no governo Bolsonaro estão dando prejuízos terríveis. E quem vai pagar a conta? O trabalhador. Especialmente aqueles também que dependem dos fundos de pensão. Coitados desses. Que prejuízo. O grande debate termina aqui. Muito obrigada, Bia Kicis. Obrigada, Zeca Dirceu. Boa noite a todo mundo. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos nossos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN Brasil. Uma ótima noite a todos. Pense bem, pense CNN.